Então, acabei de ver Kraven o Caçador e é exatamente o que se espera do universo Spider-Man da Sony. Desapontante. Há alguns momentos interessantes no geral, mas dá a sensação de que a Sony já não se está a esforçar sequer. O filme do Kraven é uma bagunça e sinceramente estou a colocá-lo na mesma categoria de Morbius, mas vamos abordar mais sobre isso. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM e neste vídeo vou fazer a minha análise ao filme do Kraven the Hunter. Uma pequena atenção, vou dividir este vídeo em duas partes, em que primeiro vou dar as minhas opiniões sem spoilers e depois na segunda parte vou falar sobre o spoiler, mas não te preocupes que eu vou avisar nesse momento. Portanto, se ainda não viram o filme, fiquem comigo para a primeira parte deste vídeo e quando der as indicações de spoiler, podem sair e evitar assim os detalhes. Vamos ao que interessa. Primeiro vamos falar sobre os pontos positivos deste filme, porque há alguns destaques presentes nele. Visualmente, o Kraven the Hunter não é nada mau, há até algumas cenas muito interessantes, especialmente nas cenas de ação. Kraven como personagem é para ser maior que a vida, que é um termo em inglês, e o filme faz um bom trabalho em torná-lo imponente e perigoso, principalmente quando ele anda na parte da caça. A sua fisicalidade é um dos pontos fortes do filme e ele é uma força a ser reconhecida nas cenas de luta. Também temos algumas sequências de ação, algo interessantes e tenho de dar o crédito onde é devido. Os ângulos e a coreografia destas cenas de ação fazem Kraven sentir-se como o tipo de caçador que queremos ver no grande ecrã. A forma como ele é filmado em movimento, misturando cortes rápidos com os efeitos de câmera lenta, faz com que ele pareça uma força imparável, o que na verdade é o que ele é. Mas o verdadeiro destaque para mim foi a introdução da habilidade de caça do Kraven. Quando o filme mostra o que ele faz melhor, que é caçar, é quando o filme realmente se torna algo divertido. Durante estes breves momentos conseguimos sentir aquela adrenalina que esperamos de uma história do Kraven, só que é pena que estes momentos sejam bastante raros. Agora vamos abordar o verdadeiro problema deste filme, que é realmente a história. Kraven the Hunter parece estar a seguir o mesmo caminho de sempre. É daqueles filmes onde conseguimos ver o potencial do que eles queriam fazer, mas nunca chega lá. O maior problema para mim é a falta de profundidade emocional que este filme tem e o desenvolvimento dos personagens. Dizem-nos que o Kraven é um caçador, mas o filme nunca dá uma razão para nos preocuparmos propriamente com ele. O passado do Kraven também é algo apressado e as suas motivações são um pouco claras e o seu desenvolvimento parece ainda mais forçado. Certamente a Sony esperava que nós acreditássemos que ele é um grande caçador porque ele é simplesmente o Kraven e porque já o conhecemos das bandas desenhadas, e é esse um dos principais problemas durante todo o universo da Sony. A verdade é que sem uma ligação emocional sólida com este personagem, assim como tantos outros, torna-se um bocado difícil investir na sua jornada. Outro grande problema que o filme apresenta é o ritmo, o que torna tudo uma verdadeira confusão. No momento estamos numa sequência de ação intensa e no seguinte estamos presos a um subplot arrastado e sem importância, já para não falar nas falas que é tipo do pior que podemos ver. Há personagens introduzidas que parecem completamente mal desenvolvidas e os próprios antagonistas deste filme são realmente muito fracos. E as apostas pessoais do Kraven não têm qualquer impacto como deveriam ter. E depois, que é só engraçado, há o enredo do próprio vilão, que é tipo completamente sem inspiração e super previsível. Parece quase que o filme foi tipo escrito para marcar algumas caixas em vez de contar uma história envolvente. Algo que me deixou também desiludido foi a falta de risco real, porque há momentos em que eles poderiam ter sido muito mais intensos e há plots no filme que podemos pegar, mas tudo acaba por ser demasiado seguro, não há aquele risco e por isso não queremos saber propriamente o que está a acontecer. A Sony tem um problema claro no seu universo e isso já não é de agora, e Kraven é mais um que volta a mandar tipo um prego no caixão que eles fizeram. Agora vamos falar da imagem maior. Kraven the Hunter faz parte do universo de Spider-Man, que é realizado pela Sony, e para ser sincero, este filme, como já disse, não ajuda nada a este universo completamente instável. A Sony tem tido dificuldades com o seu spin-off e este filme parece ser um sinal de que talvez eles tenham completamente desistido disto. Para além não só deste filme, esta semana também saiu a notícia de que a Sony vai suspender todos os projetos futuros do SSU. Isto para se concentrar mais em títulos-chave, como Spider-Man 4 e a parte da animação, que é onde eles realmente têm feito algo de jeito. Se pensarmos bem, este pode ser o último filme do SSU da maneira que o conhecemos até agora. Este filme dá de certa forma a sensação de que a Sony já não quer saber muito e faz-nos lembrar o fim dos momentos do DCU, quando tínhamos Aquaman 2 e por aí fora. E a decisão de pausar os seus filmes futuros do SSU parece ser uma decisão lógica neste momento. Vamos ver se este é o último filme do Kraven ou se a Sony vai mudar de certa forma drasticamente o seu rumo, porque caso também não o faça, isto claramente não vai ter futuro. O box office dos filmes está a cair drástico e nem mesmo o Venom, que era a única coisa que se aproveitava neste universo, escapou. Tipo, o Venom 3 também teve um mau box office. Agora chegou a hora de spoilers, por isso se ainda não viste o filme, este é o meu último aviso. Por isso podem avançar para o fim do vídeo, quiserem evitar a parte dos spoilers, porque aqui vou mergulhar muito mais no enredo e em alguns detalhes que achei interessantes para o futuro. Spoiler alert! Um dos aspectos mais interessantes de Kraven the Hunter é a forma de como lidam com a origem do Kraven. O filme tira bastante inspiração das bandas desenhadas, especialmente no que diz respeito ao medo do Kraven pelas aranhas, que é um ponto importante para o futuro. Durante o filme, e depois dele ser baleado com umas flechas que pertenciam ao MI6, que é as Forças Especiais do Reino
Reino Unido, o Kraven começa a ter algumas alucinações, e uma das quais ele vê algumas aranhas a cair do céu, basicamente, o que o assusta. Isto está relacionado com um detalhe do seu passado, onde a mãe do Kraven tinha medo das aranhas enquanto estava presa no manicômio. Este é um pequeno pormenor, mas dá uma certa ideia de um conflito psicológico mais profundo para o Kraven, algo que pode ser explorado aqui no futuro. Caso o Kraven faça frente ao Homem-Aranha em filmes futuros, este medo pode tornar-se um ponto central neste enredo e explicar o porquê dele perseguir o Spider-Man. Imagina, o Kraven ainda atormentado por estas alucinações e ao mesmo tempo a ouvir a voz do seu pai na sua cabeça, o que sabemos que ele tem um trauma com isso, e ele podia dizer palavras como, por exemplo, não deves ter medo porque és um caçador, coisa que ele mencionou algumas vezes durante este filme. Isto podia tornar-se um motivador-chave na sua luta contra o Spider-Man e de certa forma ele estaria a tentar provar a si mesmo e ao seu pai que não é na realidade fraco, se bem que o pai dele, lá está, aqui já não existe, já faleceu. Claro que ainda estamos a falar do Kraven no filme e o lado psicológico que eles exploram não é suficiente para criar uma narrativa verdadeiramente profunda. Embora a base de Kraven como o personagem esteja lá, o filme nunca atinge um nível em que possamos sentir que ele realmente está a lutar contra as suas vozes eternas, digamos assim. Outro dos detalhes interessantes no filme é a introdução de um personagem chamado Chameleon, que é outro dos anti-heróis / vilões da Marvel, e que é o meio-irmão do Kraven. Nas bandas desenhadas, a relação entre o Kraven e o Chameleon é algo tensa, digamos assim, e é frequentemente hostil. Contudo, no filme, eles mudaram esta dinâmica. O Kraven é muito mais gentil com o seu meio-irmão, e esta é uma grande mudança em relação às bandas desenhadas, onde geralmente o Kraven é frio e distante, e até muitas vezes cruel. Aqui não deixa de ser algo inesperado, porque é uma das formas que a Sony tem de tornar o personagem muito mais relacionado connosco, para termos mais empatia e tudo mais, que também não tem funcionado, não é? Acho que eles deviam olhar um pouco para a parte do universo do Batman, da DC, e ver como é feito realmente filmes sobre os vilões e pegarem no Penguin, por exemplo, que é uma série sobre o vilão, mas é completamente diferente do que nos é apresentado, a qualidade está tipo noutro nível sequer. Ainda assim, não posso deixar de sentir que foi mais uma oportunidade desperdiçada em explorar melhor a relação complicada entre estes dois, e ao suavizarem o vínculo entre o Kraven e o Chameleon, o filme perde um pouco de tensão que poderia ter tornado a história muito mais interessante, algo que só vemos mesmo nos momentos finais do filme. Mas quem sabe, isto pode gerar dinâmicas interessantes se a Sony trouxer de volta estes personagens em futuros projetos do SSU. Who's next? Agora vamos falar sobre o Rhino e porra para isto, tipo, valha-me Deus, é completamente uma decepção tudo o que é sobre o Rhino. Toda a santa vez em que aparece a versão humana do Rhino, tipo no grande ecrã, a minha reação era só apenas revirar os olhos. Era cringe a torta direita. Eu sinceramente não sei o que é que eles estavam a pensar em algumas daquelas falas que ele tem. Faster than a cheetah, cunning as a fox, more ferocious than a tiger. Eu sei que estavam a tentar criar uma grande boss fight no final, mas simplesmente não deu nada certo, nada. E já para não falar na performance, que honestamente nem sei o que é que eles estavam a pensar quando tentaram fazer esta versão do Ryan. É só de rir, diga-se. O personagem está tão mal feito, mas tão mal feito, que até me faz questionar se a Sony olhou para a versão do Ryan, por exemplo, do jogo do Spider-Man que saiu na PlayStation 4, porque entra numa das propriedades deles. E que essa versão realmente foi bem feita e tinha bastante potencial até. Entre esta versão que foi apresentada neste filme e a versão do Ryan que foi apresentada no Amazing Spider-Man 2 do Andrew Garfield no final, eu sinceramente acho que cheguei a um ponto que prefiro ver um balão gigante do Ryan como vilão, tornava-se muito mais credível, ou pelo menos não seria tão cringe como foi esta versão, que tipo, era mesmo um fiozinho de azeite ali a passar, era demais. Eu sei que isto é um roast talvez agressivo, mas tipo, come on, Sony. Tipo, já chega, não? Mas pronto, para concluir, Kraven the Hunter não é a melhor introdução ao personagem, para quem não o conhece das bandas desenhadas, e a sua falha em explorar o lado mais psicológico do personagem faz com que ele se sinta apenas um filme... Ok, pronto, é mais um filme. E claramente não é nada memorável. Tipo, acho que ninguém se vai lembrar deste filme nos próximos anos. Embora haja algumas cenas boas de ação e algumas lutas, os momentos emocionais nunca chegam a impactar o público de forma significativa, a meu ver. E o meu medo é que se a Sony continuar com este caminho, provavelmente nunca vamos ver o Kraven que merecemos no grande ecrã. Só se realmente derem autorização da Marvel Studios utilizar os direitos que eles têm. Até lá, é só mais uma tentativa frustrada de trazer um vilão interessante para o cinema. Portanto, no geral,
geral, Kraven the Hunter é uma desilusão, simplesmente não tem qualquer substância nem narrativa para sustentar os visuais mais interessantes e os personagens carecem de profundidade que acho que merecem. Com o futuro do SSU em dúvida, é difícil ficar entusiasmado com o que virá a seguir, mas quem sabe, talvez a Sony consiga sacar um coelho da cartola e nos surpreender com uma melhor direção no futuro. Apenas tenho um pedido, deixem esta versão do Rhino de fora da próxima vez, o que na verdade ele fica, tendo em conta o que acontece no fim do filme. Sobre a minha classificação para o filme, honestamente posso dar 2 em 5 estrelas. O filme tem alguns momentos interessantes, mas são completamente ofuscados por um enredo confuso e muito fraco, diga-se. Já para não falar no desenvolvimento das personagens. Mas agora é a vossa vez, o que é que acharam do filme e da situação atual do SSU? E também quero saber qual é a vossa classificação que dão ao Kraven. Por isso, vou estar atento aos vossos comentários e vou responder a eles aí em baixo. Vamos falar sobre o assunto. Obrigado por terem assistido a minha análise ao Kraven the Hunter. Se gostaste do vídeo, não esqueças de deixarem um likezinho e de subscrever o canal. Segue-me no Twitter, onde eu estou muito mais ativo e partilho as principais notícias. Até à próxima e eu espero ver-te por aqui.